esclarecimento, né, deputada? Veja só, Sinara, se você me perguntar aqui, Dulce, você tem alguma acusação a fazer aos pais de Beatriz? Nenhuma, zero, porque eles são vítimas do processo. Provavelmente, eu sou mãe de 3 filhas, você é mãe de 2 filhas, Sinara. Eu creio que nem eu e nem você consegue dimensionar qual seria o nosso comportamento hoje se tivesse sido com um ente querido nosso. Então, gente, não tenho nada, sabe o que é nada, a acusar os pais de Beatriz, as familiares? Nada. Tudo que ela falar é desabafo. Tudo que ela falar, ela está tentando botar para fora a dor que ela dorme e acorda com isso todos os dias. Então, gente, eu quero aqui tirar o foco dos pais de Beatriz, tá? O que ficou chato nessa situação foi o seguinte: esse caso todo eu tentei conduzir justamente com a anuência deles. Por exemplo, no dia que teve o encontro com o governador, eu estava lá. Mas estava eu, estava Tereza, estava a Jô, estava Dani Portela, vereadora, estava vários parlamentares da Bahia, que foi Roberto Carlos, nós tivemos o ex-deputado Edson Duarte, tá? Então, estava lá naquele conflito de quem entra, de quem não entra para falar com o governador. A mãe e o pai fizeram uma observação que, no momento, eu achei pertinente. Ela queria que entrasse com ela uma comissão que caminhou todo esse trajeto de Petrolina a Recife. Justíssimo. E nisso, lá, enquanto estava nos embates, enquanto eu conversava com a advogada dela aqui, esclarecendo alguns pontos, essa coisa toda, eu sugeri para Eduardo, da Casa Civil, que era quem eu estava em contato, que deixasse nós, parlamentares, de lado e que eles recebessem apenas os familiares e a comissão que foi, tá? No fim, tudo deu certo, entrou todo mundo. Se eu lhe mandar uma foto do acompanhamento que eu tive dessa reunião com o governador, tá? Eu não publiquei e nem quero publicar, eu estou falando aqui de mostrar você de amiga para amiga, tá certo? Porque para mim não foi interessante divulgar que eu estava ali. O que tinha que se divulgar ali era o que aquela mãe, aquela família estava pedindo e o que seria concedido. Certo? Então, foi tirada uma foto, não fui nem eu que tirei, foi uma colega que tirou essa foto e depois pedi um colega para registrar uma outra foto que está de péssima qualidade, certo? Mas não foi divulgado isso em nenhum meio meu de redes sociais, certo? Pronto. Aí, só que no dia 15 de dezembro, eu tinha dado entrada em um pedido de audiência pública na casa. Por que foi que eu pedi essa audiência pública? Era justamente para colocar a gente a par do que tinha sido solucionado, se estava parado, como é que estava, porque eu confesso para você que eu realmente não estava sabendo do que estava acontecendo no berço da investigação, certo? Então, comuniquei, né, para eles que tinha pedido essa audiência pública, e quando foi no dia 12 de janeiro, certo? Quando foi feita a coletiva de imprensa para divulgar o nome do assassino, que já tinha sido descoberto, que tinha sido encontrado o DNA dele na faca, eu estava voltando para Petrolina, eu ia sair na madrugada para cá. E aí, Odaci ponderou, juntamente comigo, a gente ponderou
que era interessante a gente ir lá na SDS, dar um abraço em Lucinha, nos pais de Beatriz. Fizemos isso. Fomos para lá para dar, justamente, oferecer o nosso apoio lá para ela. Quando estávamos lá, eu achei ali, a minha avaliação momentânea ali foi que não tinha mais cabimento acontecer uma audiência pública. Por quê? Porque o principal objeto já se tinha em mão, que era o assassino preso, tá? Mas, mesmo assim, eu não fui pelo que a deputada achou, tá? Eu perguntei aos pais, certo? E perguntei aos pais o que eles achavam. Eles disseram que era importante continuar com a audiência pública, tanto eles como o advogado que os acompanhava. Tudo bem, vamos dar continuidade. Quando é em janeiro, aí começa a cogitar-se essa questão da CPI, certo? E nisso, a gente já estava trabalhando, porque o período de janeiro é férias, não é? Recesso para a Assembleia Legislativa, e com isso, eu já estava tentando ver, através dos colegas que fazem parte da comissão, aos quais um é Isaltino e outro é Jô, para que a gente pudesse antecipar essa audiência pública, porque a assessora das audiências, lá que faz parte do setor de audiências, dona Joana, havia me comunicado que a nossa audiência seria em março, em uma conversa extraoficial. Então, com todo esse ocorrido, eu procurei a presidente da associação, Jô Cavalcante, para que ela pudesse antecipar a data dessa audiência devido a todos os acontecimentos da comissão, né? Isso, da comissão. Da Isso, de todos os acontecimentos, né? Todo o contexto do momento. Ela sinalizou para isso, certo? E aí, no dia que saiu dessa questão da CPI, eu não me lembro qual foi o meio de comunicação de São Paulo que me ligou. E ele me perguntou qual era o meu posicionamento a respeito da CPI. E é porque eu não me lembro até para ver o que foi colocado na íntegra. E para aquele meio de comunicação, eu falei que eu ia estar em contato com a família e que, após isso, e que eu já tinha pedido esse pedido de audiência pública, e, após isso, eu iria me pronunciar. Tá certo? Mas você tem isso como não, Sinara? Não. Isso é um não? Não é um não. Você, inclusive, tinha que ouvir o principal interessado, que era a família, né? Justamente. Na mesma tarde desse dia, liguei para a mãe da criança. Fulana, senhora, o que é que você acha dessa questão da CPI? Ela se mostrou 100% favorável. É importante, vai ser importante por causa da federalização e tal. E eu coloquei para ela a minha preocupação de isso acontecer, o que ela sempre temeu, que era uma politização do caso, tá? Ouvi a mãe, falei a minha opinião, ela colocou no viva voz para que o esposo também ouvisse e disse o seguinte para ela, disse, olha, nós já estamos com a audiência pública marcada. Eu estou tentando antecipar essa audiência pública, tá? Até para que a gente possa ouvir tudo que já tem acontecido, para que daí, até se for surgir uma CPI, ela já surja forte com um objeto já certo do que ela vai querer investigar, tá? Pronto, quer lhe dizer que vou avaliar o seu ponto de vista e vou tomar a minha decisão. Eu estou errada em dizer isso? Que vou avaliar, analisar
e diante do contexto eu vou tomar a minha decisão? Não creio que isso também seja o não, certo? Pronto, chega agora o fim de semana, esse final de semana, esse fatídico final de semana. Essa conversa foi quando com o Luciano? Que você entrou em contato? Mulher, eu tenho como ver aqui na ligação que foi feita para ela o dia. Mas já foi tá esse certo? mês, agora, janeiro, finalzinho de janeiro. Foi janeiro, foi quando estourou essa questão da CPI. Certo. A semana passada, a Assembleia voltou os trabalhos da Assembleia, tá? Isso. Terça foi a reunião de abertura e quarta foi a continuação das reuniões. A gente tem reuniões 2 vezes por semana. Agora estamos no serviço remoto, né? E pronto, assistindo a reunião. O colega que propôs a CPI estava lá no seu discurso e eu pedi uma parte para o colega e disse que só iria assinar a CPI após a audiência pública. Era o que eu achava de sensato, após fazer alguns esclarecimentos que me causavam dúvida. E o que é prático, inclusive, no parlamento, né, deputada? Isso. Minha amiga, isso virou um inferno. De sábado para domingo, o que eu recebi de mensagens, inclusive, muita gente não entendeu porque eu disse que eu queria ser a 17ª a assinar a CPI. Para mim, ser primeiro ou 17ª, tanto faz. Mas por que eu coloquei isso? Porque eu senti, em alguns momentos, que as informações que estavam chegando tem uma coisa faltando, chamada verdade. Dei entrada, entrei no sistema para ver se tinha algum requerimento correndo, zero. Até ontem, até hoje não tinha, eu não sei agora, a reunião terminou e entrei em várias reuniões, eu não posso dizer agora. Zero. Então, que formalmente não existe pedido de CPI, né? Formalmente, não existe um pedido de enfermeiro. Não existia, se caso ele já tiver protocolado, tá Porque certo? para ele conseguir as assinaturas, tem que ter esse requerimento dizendo que vai Certo. solicitar, né? Mas aí, o que é que eu quero que o povo entenda? Porque eu impus uma condição de assinar, de ser a última. Está lá nas minhas redes sociais, o próprio pedido da mãe. Assine, só falta uma assinatura, assine. E foi essa informação que ele passou, né, para a família, né? No dia 28 de janeiro. Só para esclarecer, o deputado Romero Albuquerque, do Partido Progressista, só para as pessoas terem conhecimento. No dia 28 de janeiro, ele me passou uma mensagem dizendo que só faltava uma assinatura. Então, por que foi que eu determinei dia? Por que foi que eu determinei dia? E por que eu determinei ser a última a assinar? Porque se desde o dia 28 de janeiro ele já tinha 16, então era chegar mais um e a CPI estava instaurada. Sim. Certo? E não foi isso que aconteceu, gente. Até agora. Mas o que é que eu quero dizer aqui com tudo isso, tá? O que eu quero dizer aqui com tudo isso? Eu não costumo jogar com sentimentos, eu não costumo jogar com pessoas e eu não costumo usar as pessoas a meu benefício próprio. Quero dizer aqui, olha, hoje eu declarei o meu voto na Assembleia, porque ele novamente quis insinuar que eu tinha recuado de assinar a CPI. E, na realidade, gente, eu estava aguardando ele dizer aquilo. Porque, para mim, foi o momento oportuno de eu anunciar ali o meu voto. Certo? O que é que eu quero aqui dizer para vocês? Certo? Passar pelo julgamento das pessoas, qualquer um passa. Certo?
Mas o que a gente precisa ter cuidado é como fazer esses julgamentos. Todo acusado, ele tem direito à defesa. E eu fui julgada sem ter direito à defesa. Aí é onde entra a minha indignação. Eu fui julgada sem ter direito à defesa. E qual é o outro ponto da minha indignação? É que em nenhum momento eu me neguei a assinar a CPI. O que eu falei é que eu precisava... O que eu estava esperando era apenas mais 4 dias para ter a audiência pública, para dali a gente ter os encaminhamentos necessários. E, no entanto, gente... Inclusive, poderia até fortalecer, né, a comissão, o resultado dessa audiência, né? A comissão, qual era o poder da comissão? Era de ouvir, ninguém ia estar lá obrigado. Tá? Todos eram convidados. Mas ia situar toda a casa, né, quanto ao que estava acontecendo. O que já tinha acontecido e tudo mais. Se ia acontecer de ter algum problema na investigação e tudo, e fosse percebido, pronto, qual vai ser o objeto da investigação? O objeto da investigação foram os métodos utilizados para investigar que foram errôneos. Beleza. Agora, a forma como eu fui coagida, certo? É que foi uma forma assim terrível. Aí agora, né? Vem algumas pessoas querendo dizer que eu só assinei por conta da pressão. Aí, a você que pensou isso, que pensa isso, eu lhe convido de novo a conhecer Dulce Amorim, tá? Eu não faço as coisas, não sou influenciável por pressão, tá? O pior já tinha acontecido, não já, gente? Eu manteria a audiência, eu sendo deputada. Por que que eu não... Por que eu não mantia a audiência? Porque o propósito da audiência era ter sido, vamos dizer assim, feito em conformidade com os familiares. A minha assessoria entrou em contato com o setor jurídico e eles deram calado por resposta. Então, qual foi a minha leitura disso? É que a audiência não era mais importante. E o que é hoje importante para a família, não é a CPI? Pronto. Aquilo que falaram que eu seria um impedimento, hoje eu não sou mais impedimento para isso. E quero dizer aqui, Sinara, que eu não quero palminhas de ninguém, não. Eu não quero agradecimentos de ninguém, não. Eu fiz a minha obrigação enquanto parlamentar. O povo de Pernambuco me paga para isso, tá certo? Mas dizer que a forma como o ódio foi incitado, sabe qual foi um comentário que apareceu lá que eu achei interessantíssimo? Só sendo do PT. Ainda bem, né? Só sendo do PT. Aí eu quero dizer aqui, para quem fez esse comentário. Quem falou esse comentário não acompanhou o histórico do Partido dos Trabalhadores. Para todos aqueles que me taxaram por ser do PT, eu quero lhe dizer que sou sim do PT. E que entrei no PT, a pessoa que foi julgada por querer holofotes, tá? Entrou no PT, no pior momento da história do PT, que foi no período da cassação de Dilma e da prisão de Lula. Então, aqui, o que eu quero encerrar aqui, que eu acredito que essas coisas, elas, a partir de hoje, elas ficam no passado, Sinara, certo? É dizer que se o voto da deputada Dulce era o que faltava, já foi dado. Então, não serei mais empecilho para a criação dessa CPI. No mais, enquanto deputada, estou à disposição. Justamente, o deputado Romero Albuquerque, eu estava lendo aqui as matérias dele, inclusive
nessa sessão do dia 2, né, que ele se pronunciou a respeito da CPI, ele falou o seguinte: me acusam de ser um político de extrema-direita. Realmente, ele é muito conhecido no meio político, ele tem umas pautas que realmente fogem do controle. Eu estava lendo, inclusive, em 2019, não sei se você chegou a acompanhar, mas em 2019, ontem eu até coloquei na minha live de destaques da semana, de toda essa confusão, um perfil do deputado Romero Albuquerque, do Partido Progressista, PP. Ele foi eleito em 2019, né, numa matéria que foi postada no Jornal Brasil de Fato, no Jornal Digital, como o deputado mais faltoso da Assembleia. Ele foi taxado de deputado fantasma em 2019. E olha que em 2019 não tinha pandemia, era o primeiro ano, inclusive, né, de atuação dos deputados eleitos em 2018. Então, assim, tem que se observar e separar muito bem o joio do trigo nessas questões. Inclusive, a gente não viu, eu mesmo não vi em nenhum momento, nesses 6 anos do caso Beatriz, uma fala do deputado Romero, um posicionamento, alguma coisa que ligasse o nome dele ao caso. Então, isso é uma fala minha, não é da deputada. Eu, como jornalista, eu tenho que pesquisar a respeito do que eu vou falar, e eu estou falando porque eu pesquisei. Então, assim, em 6 anos, a gente não viu nenhum momento do deputado Romero Albuquerque, do Partido Progressistas de Pernambuco, se envolver no caso Beatriz Angélica. Agora, já a deputada Dulce Amorim sempre deu guarida, esteve sempre apoiando as ações, seja aqui em Petrolina, nas atividades relacionadas ao caso. Inclusive, a participação sua como parlamentar foi importante no acesso da Lucinha, da mãe de Beatriz, nessas questões das audiências, porque a gente sabe como é difícil chegar ao governador, porque são muitas pessoas querendo despachar com o governador e a agenda é muito confusa e lotada dele. E quem sabe, quem convive no dia a dia de um gestor estadual ou federal, sabe como é difícil. E se não tiver um certo apoio, fica mais complicado. Então, eu estou falando, porque eu pesquisei quem é Romero Albuquerque, realmente eu não vi Romero Albuquerque, em 6 anos do caso Beatriz, mais de 6 anos, se pronunciar. Está se pronunciando no ano, inclusive, é bom alertar, no ano eleitoral e no ano político. Então, é bom separar essa situação. E, mais uma vez, eu parabenizo a coragem, porque do Cicleide não é de fugir da raia, como diz o popular. Minha mãe disse que considera você uma pessoa de um discurso e de um posicionamento muito positivo. Ela disse que a pessoa que tem coragem de falar é uma pessoa positiva, que encara mesmo as coisas. E parabenizo pela essa atitude hoje, de realmente tirar. Eu acho que uma mentira que saiu do deputado, em que você teria se posicionado como se tivesse se posicionado contra, quando você nunca falou isso. Então, parabéns, e a gente, como você diz, vamos agora, daqui para frente, ver o que é que vai acontecer, se vai conseguir, porque existem os trâmites internos, regimentais, do Poder Legislativo Estadual para que uma CPI seja instalada. Então, vai se ver se realmente o objeto tem finalidade realmente que vale se colocar uma CPI. Vão ser 9 deputados que vão estar. Existe todo um trabalho que o Legislativo tem que se incorporar a tudo isso e saber realmente se o governo não tem alcançado conquistas. E a gente tem visto agora, inclusive, a descoberta do suspeito e com autorização já da Justiça, né, de fazer novamente me faltou a palavra, mas você não vou falar. A reconstituição do crime, né? Então, deputada, quem tem coragem, quem fala a verdade, a gente sabe, a gente conhece. Agora, quem não tem, a gente realmente tem que estar sempre atento, eu enxergando com os 2 olhos e com os ouvidos bem abertos, aliás, com os 4 olhos, se for preciso. Então, parabéns, e a gente, assim, já deixa aqui você à vontade para se despedir aqui da nossa audiência, dos eleitores, e dizer a sua expectativa, né? Apesar desse... A gente sabe que são desafios que os mandatos políticos
passam, e a gente sabe que esse não foi o primeiro, também não vai ser o último que você vai enfrentar, e que você, né, tenha, sempre dê continuidade a essa sua postura. Então, já deixo você à vontade para agradecer e também conclamar aí nesse ano, que é um ano muito desafiador para quem está no mandato, que vai tentar novamente entrar numa caminhada, e também junto com o deputado Aldaci Amorim, que vai, né, novamente tentar essa, muito importante, inclusive, os nomes, como diz o presidente Lula, que vai encarar novamente, ele ainda vai anunciar. Eu acredito que ele deve anunciar quinta-feira, viu, do Cicleide? No aniversário de 42 anos do partido. Eu estou sentindo isso. Se a gente conhece Lula, a gente sabe que ele tem esse presente aí para dar a quem é filiado, a quem é simpatizante, a quem acredita no que foi feito nos governos dele e do PT. Então, já deixo você à vontade e obrigada por estar aqui nesse nosso canal, que tem trabalhado assim, para justamente dar transparência às informações, que é o nosso principal objetivo. Eu fiz esse juramento lá quando me formei e vou continuar. Seja doe quem doer e seja o que Deus quiser. É assim que eu encaro a minha profissão. Eu quero dizer aqui, Sinara, que quando eu faço uma retrospectiva desses 3 anos de mandato, né, que agora a gente está no 4º, eu procuro fazer uma reflexão de quais foram as minhas ações, tá? E aqui eu queria deixar uma indagação. Eu estou quase sem fala, sem aguentar falar, mas eu vou terminar aqui. Aonde estava o autor da CPI em 2019, que não ajudou a abraçar a causa de Beatriz? Aonde estava Antônio Coelho, que é da mesma cidade de Beatriz, e que tem um pai senador e um deputado federal, o irmão dele, Fernando Filho, que poderiam tranquilamente ter trabalhado a federalização desse caso nesses anos anteriores? Não estou aqui, gente, não quero aqui procurar culpados, não. Mas eu estou aqui levantando esse questionamento para mostrar que o que essa mãe precisava era de apoio de todo mundo. Não é apoio pessoal, não. Era apoio enquanto mandato. Porque vocês também, assim como eu, fui eleita pelo povo para trabalhar pelas causas do povo. Aí agora, nesse ano de eleição, o deputado Antônio Coelho é o primeiro a assinar a CPI. Muito bem, deputado, você fez a sua parte, beleza. Mas e os anos anteriores? O que foi que você fez? Esse é meu questionamento. Quanto à questão do que eu fiz, o que eu deixei de fazer, para mim não importa, tá? Para mim, como eu já falei anteriormente, foi minha obrigação enquanto parlamentar. Por isso que eu também aqui questiono a esses que hoje estão aparecendo aí como salvador da pátria. E ainda digo mais, se tinha alguém que tinha condição de levar esse caso para federalização, eram eles. O pai é senador, era líder do governo Bolsonaro, o irmão, deputado federal. Hoje, o colega não gostou quando eu me referi a um período que ele, na Assembleia, o nome dele estava lá no painel, Romero da Fonte. E ele achou que eu estivesse zombando disso. Não foi zombaria. O que eu quis mostrar para as pessoas é que Romero também tem um deputado de peso junto a ele, junto ao governo Bolsonaro. Então, o que é que eu quero esclarecer aqui, gente? Que eu, na questão da federalização, eu não tinha o que fazer, porque eu não tenho nenhuma influência junto ao governo federal. Mas, no mais, eu quero agradecer, Sinara, a você, por me dar essa oportunidade de falar. Me taxaram uma coisa bem engraçada, que disse que eu estava atrás de holofotes.
tá? E eu comecei a avaliar a minha vida, assim, que eu digo, meu Deus, eu atrás de holofotes aonde? Onde foi isso? E eu não vi isso. Inclusive, eu tinha cenário, agora eu tinha discurso para estar em todo o Pernambuco falando sobre isso, tá? Porque eu estou com a verdade. E digo aqui para você, quem está nos ouvindo aqui, se em algum momento eu errei, venha, vamos conversar. Eu tenho humildade para pedir desculpa e correr atrás do erro. Agora, gente, o que não dá é para ter uma política do ódio, que foi a que eu enfrentei esse final de semana, e as pessoas acharem que eu tenho que aguentar isso, linda, maravilhosa e retumbante. Quero dizer aqui a todos que eu não tenho, não estou desesperada para renovar mandato. O que eu quero fazer até janeiro é fazer o meu trabalho para aqueles que já me elegeram. E aí, quando chegar a eleição, cada um que discuta suas ideias e vê o que as pessoas vão realmente aceitar. Até porque, quando se falam que eu estou querendo promoção política, que eu estou querendo salvar o meu mandato, eu não preciso salvar mandato. Até janeiro eu estou deputada. Agora, quanto a continuar ou não, aí não depende de mim, vai depender do povo, se vou continuar ou não. E podem ter certeza, gente, que eu vou estar tranquila para aceitar o julgamento do povo, tá certo? No mais, um grande abraço, um cheiro no coração e dizer que a deputada Dulce Amorim está à disposição.